E aí, pessoal, beleza? Faz tempo que eu tô devendo um vídeo aqui pro canal, né? Mas eu tive um probleminha com o meu computador, ele precisou ir para assistência, tive que trocar HD e tal, ficou uns 2 dias lá. Agora voltou, alguns arquivos eu perdi, pouca coisa, o pessoal conseguiu salvar quase tudo, mas deu para manter a maioria, tá? Alguma coisinha eu perdi, mas enfim. Então, essa prova aqui foi um pedido de uma inscrita do canal, tá? A última prova que teve em Saquarema, é da banca CEPERJ, isso, CEPERJ, tá aqui, tá? De 2015. Então, eu vou fazer análise dessa prova. Lembrando que eu faço análise e resolução só das questões de inglês, tá? O que envolve metodologia, eu não trabalho, porque não é a minha área, tá? Eu estou cursando agora a Faculdade de Letras, mas eu não trabalho com a parte de metodologia, eu gosto só da parte da língua inglesa. Tanto vocabulário, gramática e interpretação de texto é o que eu gosto de trabalhar e o que eu tenho segurança e experiência para trabalhar, tá? Vou deixar depois na descrição do vídeo o meu WhatsApp, tá? Se alguém quiser entrar em contato comigo, mandar provas, sugestões de vídeo para eu fazer aqui para o canal, ou se precisar de alguma ajuda também. Vou deixar o link do grupo dos teachers, quem quiser participar. Vou deixar também o link do meu preparatório, que eu tenho disponibilizado lá na plataforma da Eduz, para o concurso da IBAN Saquarema, que vai ter agora no final do mês. Tenho também um curso de intensivo de gramática da língua inglesa que está acontecendo agora, no mês de janeiro. Já foram 3 aulas, hoje à noite tem a 4ª aula. A primeira aula foi sobre artigos, a segunda aula foi sobre pronomes, a terceira aula foi sobre substantivos e hoje a gente vai fazer uma aula sobre adjetivos, tá? Não tem problema quem quer entrar no meio do curso, porque as aulas estão gravadas, tem o material em PDF lá na plataforma, tá? Então você pode entrar, pode acompanhar as aulas ao vivo, pegar as aulas anteriores que estão gravadas, não tem problema nenhum, tá? Tá lá, depois vou deixar o link aqui também, quem quiser participar. É um curso bem puxado, tá? Vão ser 10 aulas, só no mês de janeiro, aqui a última vai ser dia 2 de fevereiro, para fechar o pacote, tá? É um curso bem puxado, são 15 horas de aula no total. Depois vocês vão ter esse curso com acesso vitalício, para vocês consultarem, tirarem dúvidas, enfim, até para vocês terem um modelo de explicação, como passar para os alunos, resolver questões, porque assim, ó, daí o pessoal me pergunta assim, esse curso é voltado para alguma banca, para algum concurso? Não. Esse curso não é voltado para nenhuma banca, porque é o que eu digo, gente. Você tem que saber o conteúdo. Se você sabe o conteúdo, você enfrenta qualquer prova, qualquer concurso, porque o conteúdo da gramática vai ser sempre o mesmo. O que vai mudar é a maneira como é perguntado, como é elaborado as questões, mas o conteúdo é o mesmo. Eu costumo colocar assim para vocês: como que eles vão fazer uma pergunta de frases condicionais? Ou é para você dizer qual é o condicional que tá, se é o primeiro, o segundo ou terceiro, tá? Ou é para você completar. Não tem outra possibilidade. Seja a banca que for, vai pedir do mesmo jeito, tá? Então você tem que saber o conteúdo, e é isso que eu vou mostrar no curso. Eu vou te ensinar o conteúdo, eu vou tirar tuas dúvidas em relação ao conteúdo. Então você vai ter isso daí de acesso vitalício para você. Você vai encarar qualquer questão de qualquer banca desde que você saiba o conteúdo, tá? Então, o curso não é voltado para nenhuma banca especificamente. Então, eu vou deixar o link aí para vocês. E vou deixar também o link dessa prova, se alguém quiser fazer o download e acompanhar a resolução, ou resolver antes e depois conferir com o vídeo, tá? Então, vamos lá, vamos começar. Ela tem menos questões, porque as últimas questões são de metodologia, então eu não vou resolver, tá? O texto aqui, então, vai falar sobre professores automatizados, né? Então, vejam bem, o texto tem um título bem extenso, eu sempre digo, né? Leia o título antes. Então, aqui, ó, Robot Teachers, ou Teacher, sorry, is coming, but don't expect to be inspired. Increasing use of machines in the classroom means teachers will be less important. Oxford Academic warns. E daí, se você vai lá embaixo, ver a fonte, olha que importante que a gente vê sempre a fonte. 2015. 2015. Porque essa prova, é claro, né, é de 2015. Então,
Isso daqui é bem antigo, tá? A gente tem que lembrar, a gente tem que estar naquele contexto de 2015, antes da pandemia, antes de aulas online, tá? Então, quando a gente lê esse texto, a gente tem que pensar naquele contexto, naquela época, tá? Então, aqui vai falar da substituição dos professores por computador, né? Enfim, vídeos online, mas eles estavam num contexto pré-pandemia, tá? Então, aqui vai falar que os professores podem ser substituídos, né, por máquinas, enfim, que o professor não vai ter tanta importância mais em sala de aula, que para que ter um professor ali na frente distribuindo, né, como é que a gente fala, dando a informação, se o aluno pode fazer isso por vídeos online, que são mais interessantes, né? Mas no mesmo texto, depois eles colocam que as máquinas ainda não têm o quê? Aquele envolvimento emocional com os alunos, eles ainda não conseguem isso. E que provavelmente isso vai demorar pelo menos uns 20 anos para conseguir fazer, né? Para os algoritmos conseguirem atingir. Eu acredito que demore muito mais, né? Porque de 2015 para cá, ainda não estamos aí, né? E já se passaram 8 anos, bem dizer. Então, ao mesmo tempo que ele diz que os professores correm um grande risco de ser substituídos, eles dizem que essa parte do sentimento, né, da área sentimental, a máquina ainda não consegue, por pelo menos 2 décadas, não vai conseguir, né? Tem mais aqui que ele fala, ó, o que que esse professor aqui imagina, né? Isso lá em 2015, quando foi escrito isso daqui. Que cada aluno terá o seu dispositivo na sua carteira, que vai passar, né, o conteúdo sob medida para esse aluno, ou seja, dentro do nível de conhecimento desse aluno, né, e o que ele consegue evoluir, tá? Ao invés de ter o professor ali na frente passando igual para todo mundo, tá? Que ele acha, e ele acredita que tem que os empregos, quanto mais criativos forem, menos prováveis de serem substituídos por uma máquina, tá? Porque a criatividade ainda é difícil de ser substituída, tá? E aqui ele diz que na indústria da criatividade, então, pelo menos 90% dos trabalhadores ele acha muito difícil de ser substituídos, né? De se fazerem redundantes, quer dizer, dispensáveis, né? Pelas tecnologias, tá? Então, depois, com o tempo, se vocês quiserem ler, é um texto razoavelmente fácil, não tem muito vocabulário, assim, desconhecido, difícil, né? Bem tranquilo, tá? Então, 21. The title, Robot Teacher is Coming, but don't expect to be inspired. Então, do título, né? Robot Teacher suggests that the main argument of the text is. Sugere que a ideia principal do texto é o quê? Então, os professores automatizados, né, robôs, estão chegando, mas não espere ficar inspirado com isso, né? Não espere ter inspiração com isso. Por quê? Porque, na verdade, a tecnologia não vai substituir o ensino criativo. Então, quer dizer, você não vai ter inspiração porque não vai ser uma coisa criativa. Os robôs, as máquinas que vão substituir os professores, não vão ter a mesma criatividade que os professores vão ter, que os professores têm, né? Então, não vai ser uma coisa criativa. Então, não espere você ter inspiração ou você se sentir inspirado com isso, porque, por enquanto, não é uma coisa que vai despertar a criatividade dos alunos, né? Então, essa é a resposta. Letra D, letra D. The personal pronoun it, na linha 9, refers to. Então, vamos ver aqui na linha 9, o it. É tão bom quando o texto vem numerado, né? As linhas, né? Tem uns que não colocam essa numeração, fica difícil. 9, então, aqui, it. It seems pointless to have a teacher or lecturer standing in front of a classroom, statically delivering content that might be better absorbed through online videos, thereby leaving the teacher time to engage with students in a more interactive fashion. He said, however, that teaching remained a long way from being fully
Tá, esse it está se referindo ao quê? Ao que vem depois. It seems pointless to have a teacher. Parece sem sentido, né? Não faz sentido ter um professor ou um palestrante na frente da sala de aula, estático, né? Jogando o conteúdo, entregando o conteúdo, que pode ser muito melhor absorvido através de vídeos online. Então, é uma coisa do texto que vem depois. Se refere ao quê? Antecedente, não. Um item no contexto de uma situação, não é um item. Não é um item, é uma porção do texto, né, que vem depois, subsequente. Essa questão do professor estar estaticamente na frente da sala de aula, é isso que ele se refere. Considerando o texto, é correto afirmar que os professores serão menos importantes no futuro, os trabalhadores de todas as empresas perderão seus empregos? Não, não é de todas as empresas, aqueles que têm trabalhos criativos não perderão, lembram? Não, não. Em 20 anos diz que talvez eles não consigam ainda, né? Teaching is about transmitting knowledge, tá? Isso não é o texto. Isso aqui não. Machines cannot engage deeply with students. Aqui, ó. As máquinas não conseguem se relacionar profundamente com os alunos, né? Isso diz o texto. 23, será que eu tô certa? Certa. Uhum. Tá certo, letra E. The word leading, line 2. Vamos voltar lá a ver o que tem a palavra leading na linha 2. To a leading academic. Leading academic. Tá. According to a leading academic. Represents the same word class. Isso daqui é uma pergunta clássica, né? Of the word in bold. Tá. Na verdade, está pedindo qual é a classe gramatical da palavra leading aqui, que é um verbo com ing, tá? Um verbo com ing. Isso daqui é um present participle, tá? Past participle é quando está com ed. Present participle é quando está com ing. Nós chamamos de gerúndio em português, tá? Em inglês a gente pode chamar de gerund ou present participle. Um verbo, ele pode se tornar um adjetivo com ing ou com ed, né? E sempre que ele estiver na frente de um substantivo, seja a palavra que for, pode ser um outro substantivo, pode ser um verbo com ing ou com ed, ele vai ser um adjetivo. Se ele estiver na frente de um substantivo, ele vai ser um adjetivo. Ele pode até não ter, digamos assim, ele pode não ser um adjetivo, ele, a palavra, né? Mas ele está exercendo a função de um adjetivo. Por exemplo, se eu falar the car door, a porta do carro, né? Car não é adjetivo, car é um substantivo, mas aqui ele está qualificando a porta, ele está dizendo que tipo de porta que é. Ele está exercendo a função de um adjetivo, ele está qualificando. Então, aqui ele vai ser um adjetivo. Se pedir para classificar essa palavrinha aqui, numa questão de concurso, ela vai ser um adjetivo, porque ela está na frente de um substantivo, simples assim. É assim que funciona o inglês, tá? E aqui está acontecendo a mesma coisa com a palavra leading. Ela é um verbo, ela está com ing, vai dizer, é gerúndio. Não, aqui ela está funcionando como um adjetivo. Então, eu tenho que procurar, ó, eles colocam todos os verbos com ing, tá? Provavelmente nem todos estão exercendo essa função, só um deles vai estar exercendo a função de adjetivo. Então, o que eu tenho que procurar? A palavra que depois desse verbo com ing vai ser um substantivo, porque é só ali que ele vai estar exercendo a função de adjetivo. Então, aqui, ó, eu tenho um verbo, não é. Together, working together, trabalhando juntos, não é. Boring us, pronome. Cooking now, não é. Sobrou o quê? Moving target. Alvo em movimento, né? Eu estou caracterizando o tipo de alvo. Então, it's hard to capture a moving target. É difícil capturar um alvo em movimento. Letra B. Cuide, porque essa questão é bem comum de concurso, seja a banca que for, geralmente tem essa questão.
Modals and semi-modals can be grouped into two major categories according to their main meanings: permission, possibility, ability, volition, prediction, obligation, necessity. The model in teachers will be less important when transmitting knowledge, is equivalent in category of meaning of the model in the following alternative. Bom, aqui eu tenho o modal will. Eu acho muito estranho falar o modal will porque eu aprendi ele como auxiliar, sabe? E eu gravei aquilo como auxiliar, mas eu sei que ele é um modal, tá? Então, teachers will be less important. Os professores serão menos importantes na transmissão do conhecimento. Então, isso é uma possibilidade no futuro, né? Não deixa de ser uma possibilidade no futuro. Então, eu tenho que achar, nessas 5 alternativas, uma outra frase que esteja com um modal indicando uma possibilidade no futuro. Students may check their notes to do the test. Teachers can solve... Não, aqui é uma habilidade. Specialists must find alternatives. Could have made, aqui é passado. Could have made é passado. Might play a role in the future of education. Estudantes podem verificar, podem utilizar suas anotações para fazer a prova. Aqui é uma permissão. Não é uma possibilidade. Devem encontrar. Aqui é quase uma obrigação, uma necessidade, né? Aqui, ó. Might play a role in the future of education. Podem desempenhar. Aqui é uma possibilidade. Eu iria na letra E. 25. E, tá certo. Letra E. Porque o might é possibilidade e probabilidade, né? O might é o único que tem só esse sentido. O único não, perdão. O might só tem esse sentido de possibilidade e probabilidade, né? E geralmente ele é it might rain no futuro, né? Uma possibilidade distante. Rara não, difícil de acontecer. Enfim, vocês me entenderam. Acho que eu confundi mais vocês do que ajudei, né? 26. The preposition beyond, além de, né? No Toy Story, né? Que eles dizem, como é que é? Ao infinito e além, não sei o que, and beyond. Agora esqueci. In beyond the scope of algorithms for at least 20 years, contributes to the idea that algorithms will. Então aqui, ó, além do âmbito, né, dos algoritmos por pelo menos 20 anos, quer dizer que em 20 anos eles não vão conseguir, né, essa interação mais profunda, emocional, sentimental com os alunos, contribui com a ideia que os algoritmos emulate é imitar, tá? Emulate. Não vão imitar a inteligência social antes de 20 anos. Não é que eles antes, não é uma coisa certa, né? Vão imitar, não. Antes, não. Não, não fala. Não fala em 50%, né? Não, não, antes de 20 anos, não. Uma grande parte... Não, é a letra A mesmo, ó. Porque não vão imitar antes. Tá certo, antes. E não fala em grande parte, pequena parte, 50%, não. E vão imitar antes, não, né? Então, letra A, tá certo. 27. Essa daqui eu achei bem confusa, essa daqui eu tive que ler várias vezes, né? Que eu sempre digo para vocês, eu resolvo a prova primeiro como se eu estivesse fazendo o concurso, depois eu vou conferir com o gabarito, daí vou ver o que eu errei, porque eu errei, vou procurar as palavras que eu não sei, enfim, vou estudar a prova em si para poder gravar o vídeo para vocês, né? Então, essa daqui eu achei bem confusa, eu tive que ler, reler várias vezes, porque eu achei assim, não sei se eu que não estava com a cabeça muito boa ou o quê, mas eu achei bem confusa as alternativas. The alternative equivalent in meaning to nearly 90% of workers in these industries were at little or no risk of being made redundant by technologies.
a frase aqui tranquilo, tá? Quase 90% dos trabalhadores dessas empresas, dessas indústrias, estão com pouquíssimo ou nenhum risco de serem dispensados, né, trocados pelas tecnologias, ou seja, eles não têm o risco de perder o emprego, tá? Mas aqui na hora de ver as alternativas eu me confundi bastante, tá? Então, make 90% of the workers in these industries redundant? Não. Not make these industries, não é que não é as indústrias, são os trabalhadores, tá? Não é as indústrias. Então, technologies will not make 90% of these industries redundant, é aqui. Make these industries, não são as indústrias, são os trabalhadores, cuidado. Not make workers, não é workers, é 90% of the workers, vejam bem. Então, vocês têm que cuidar, porque um númerozinho aqui, ó, saiu 90%, muda. Tirou workers, muda, tá? Então, muita atenção, não são as indústrias, não são todos os trabalhadores, então cuidem com isso, tá? Porque essas respostas aqui confundem. Eu, pelo menos, me confundi muito, tá? E na hora você quer fazer rápido, né? Que você quer ir para as outras questões, você tem um concurso, uma prova inteira para fazer, então tem que cuidar. Essa 28 até aqui eu gostaria que alguém, se pudesse, depois deixar aí nos comentários a questão das collocations. Collocations são o quê? São combinações de palavras próprias de cada idioma, né? Então, por exemplo, a gente fala dar uma festa, mas em inglês é muito difícil você dizer give a party, né? Você vai dizer have a party, let's have a party. Não vamos give a party, né? Então, são combinações de palavras mais comuns no idioma, né? E aqui pede, então, para dizer um dos exemplos aqui, que é uma collocation, que está no texto. Eu, para mim, sinceramente, eu não acho que... É claro, eu não sou nativa, né, do inglês, mas a resposta aqui é a letra B, primary source. Eu não acho uma combinação assim que... Uma fonte primária, uma fonte principal. Eu não acho uma combinação tão estranha para nós em português, sabe? Mas, enfim, eu não sei a explicação, sinceramente, eu não sei o porquê dessa resposta. Então, se alguém achar, souber me explicar, eu agradeço. Até procurei, eu tenho um dicionário de collocations, tenho um site de collocations que a gente busca, mas eu não entendi o porquê. Eu não achei assim tão estranho, sabe? Eu não vejo assim uma combinação tão estranha, porque geralmente collocation é alguma coisa assim que te deixa, diz, nossa, eu posso usar essa palavra com essa, então, sabe? Mas não vi um sentido nessa resposta. Se alguém puder me ajudar, eu agradeço, coloque aí nos comentários, tá? 29. The relative pronoun in Carl Benedict Frey, or Fry, I don't know, that concluded, na linha 32, can be correctly substituted by. Bom, aqui eu não preciso nem voltar lá na linha 32, porque no próprio enunciado já está dizendo assim, ó, o pronome relativo. O pronome relativo aqui é o that, tá? E o that está se referindo a quem? Ao Carl, a pessoa, tá? O único que pode substituir se referindo a uma pessoa é o who. Ainda mais que ele é o sujeito aqui, tá? Se alguém disser, mas não poderia ser o whom também não é para pessoa? É, mas o whom aqui poderia só se ele fosse o objeto do verbo, tá? Aqui ele é o sujeito da frase. Então, o correto é o who, não tem como ser o whom, tá? Então, aqui não tem nem o que discutir. 30. The passage Professor Osborne added, each student will have a device at their desk, can be correctly replaced by Professor Osborne added that each student... Então, o que fez aqui? Aqui passou por discurso indireto, né? Reported speech. Que aqui eu tinha com as palavras do professor e aqui eu passei para o discurso indireto. Então, o que eu tenho que fazer no discurso indireto? Eu tenho que lembrar que no discurso indireto eu sempre vou voltar um tempo para o passado, tá? Então, se eu tenho will aqui, eu vou voltar para o would. Então, se na minha alternativa não tiver o would, não preciso nem olhar para ela, tá? Não tem would, não tem would, não tem would, não tem would. Letra D.
Respondi. Se eu tivesse duas com would, daí eu iria analisar a diferença entre elas. Mas como eu só tenho uma, não tem nem o que pensar. Vamos tocar para frente. 31. Distract scientists were yet to develop artificial intelligence. Veja bem, isso daqui é uma, não sei se eu posso dizer uma expressão, não sei como chamar. Mas enfim, were yet to develop. Were yet to develop significa que eles ainda não desenvolveram, tá? Eles ainda não desenvolveram inteligência artificial. Então, corresponde em significado a qual dessas alternativas aqui? Ó, o were já é passado, né? Então, não pode ser um futuro. Não pode ser um presente, que é passado. Tá? Então, vamos eliminar presente e futuro. Assim, eu tenho duas com present perfect. A gente sabe que present perfect pode ser uma coisa no passado, né? Que ainda tem alguma ligação com o presente, né? E eu tenho yet. O yet eu não uso em frases negativas, eu uso em frases negativas ou perguntas, né? Então, ele está me dando uma ideia negativa aqui, né? Então, eles ainda não desenvolveram, tá? É uma maneira de vocês, se vocês de repente não conhecem essa estrutura com yet, é uma maneira de vocês conseguirem resolver a questão. Pegar primeiro pelo passado, né? Eliminar as que estão no presente e no futuro, e depois lembrar que o yet é usado em perguntas ou frases negativas. Então, vamos pegar a alternativa que é negativa. É uma maneira da gente responder. Quando a gente não consegue, quando a gente não sabe por onde começar, a gente tem que ir eliminando possibilidades, tem que ir buscando pistas para tentar resolver a questão. Nunca deixar sem resolver e nunca chutar. Eu não gosto da palavra chutar, sabe? Você sempre você vai conseguir uma pista, sempre você vai conseguir alguma coisa que te leve a eliminar pelo menos uma ou duas alternativas. Alguma coisa você vai conseguir. 32. According to the text, the type of teacher that is not going to be replaced by machines has some specific characteristics, except for. Então, de acordo com o texto, o tipo de professor que não vai ser substituído por máquinas tem um tipo específico de característica, exceto por interactive, automated, né? Emotional, understanding, pastoral. Automated, né? Se ele já é automatizado, como é que ele vai ser substituído por máquinas, né? According to Cohesion in English, there are four major conjunctive relations: additive, adversative, causal, and temporal. The alternative that unquestionably represents the causal relation is... Bom, a única conjunção aqui que é causal é o thereby, né? Que é desse modo, assim, por esse meio, né? The demonstrative pronoun those, linha 33, se refere ao quê? Ah, que nem aquela antes do it, né? Então, vamos voltar lá na linha 33. 33. Deixa eu apagar um pouco essas aqui que eu já risquei. Warning follows early research that he conducted with fellow Oxford academic Carl Benedict Frey that conclude that those in highly creative job were less likely to be replaced in the 2-decade. Ou tá falando de teachers, ou tá falando de workers. Jobs, workers, aqueles em trabalhos altamente criativos terão menos probabilidade de ser substituídos nas próximas 2 décadas, né? Então, vamos voltar lá. Onde é que tá? 34. Antecedente, subsequente, item, porção ou contexto de uma situação.
Each student will have... Não, aqui está falando dos estudantes ainda, então antecedente não tem nada. That those in highly creative jobs, aqueles em empregos altamente criativos, terão menos probabilidade de ser substituídos nas próximas 2 décadas. A pesquisa realizada pela Nesta mostrou que 24 dos empregos, dos workers, mas está só aqui no fundo workers, né? Onde é que está o those? Eu acho que é no contexto. Trinta e quatro. No contexto. An item in the context of a situation, porque não tá nem antes, nem logo depois. Antes não tenho nada. Antes ele tá falando dos alunos, então não tem nada, tá? E não tem um item logo depois na mesma frase, no mesmo parágrafo, tá bem depois, então é dentro de um contexto. 35, the word there, in each student will have a device at their desk. Está sendo usado... Ah, esse é aquele que eu não... Esses dias um professor me explicou isso daqui, naquele curso que eu dei de interpretação de texto, o que era anáfora, catáfora e tal. Então, esse daqui eu vou deixar para vocês me explicarem ali nos comentários, tá? Porque, como que o there está sendo usado aqui? No caso do quê? Tá? Essa 35 eu vou deixar para vocês me explicarem, porque realmente eu não sei, tá? Eu não estudei isso daqui, tá? Essa 35 eu vou deixar para vocês colocarem a explicação aqui para mim. Se eu não me engano, foi o Fábio que me explicou isso daqui um dia, o que era anáfora, num curso de interpretação de texto que eu dei. Mas como eu não tenho esse conhecimento gramatical, eu não vou explicar, porque eu realmente não sei, tá? Então, eu vou deixar aqui essa pergunta em aberto para vocês me explicarem nos comentários. E a partir da 36 é a parte de metodologia, tá? Que vai ser de acordo com um livro aqui, uma publicação, que é The Stories of English. Como eu não tenho esse conhecimento, eu não vou fazer a partir da questão 36, tá? Então, muito obrigada para quem ficou comigo até aqui, para quem assistiu o vídeo. Por favor, não se esqueça de se inscrever no canal, curtir o vídeo, comentar, compartilhar. Me ajuda bastante a crescer com o canal. E verifiquem, então, todas as informações que eu vou colocar para vocês ali na descrição do vídeo. Ok? See you next time. Ok? Thank you very much, guys. Bye, bye.